Quando que eu descobri a bipolaridade? Em 2022, aos meus 33 anos, a minha vida ela virou de cabeça para baixo. Eu comecei a enfrentar um período maior de estresse em quase todas as áreas da minha vida. Eu estava com uma filha pequena, ela tinha mais ou menos 2 anos naquela época, no trabalho, no casamento, e eu passei a ficar cada vez mais irritada, impaciente, com a mente mais acelerada e impulsiva do que eu já era. Mas na minha cabeça, tudo era justificado pelas minhas demandas, que tinha aumentado muito nesse período. E durante essa fase, para eu me desestressar, eu descontava muito no exercício físico. Eu já tinha o costume de ficar quase 1h30 por dia na academia. Nesse período eu comecei a ter alguns episódios de insônia. Era bem comum, 8h30 da noite eu já estar deitada, pronta para dormir. Mas nesse período, por mais que eu estivesse cansada, eu me deitava e passava horas até conseguir dormir. Ou às vezes eu dormia logo, de exaustão mesmo, mas eu acordava 2 horas depois. Levantava 3 horas da manhã e já começava logo o meu dia, porque eu não estava com sono e eu também não tinha paciência para ficar esperando muito para voltar a dormir. Então, eu fiquei assim por muito tempo, foram quase 3 meses, mais ou menos. Foram meses bem difíceis, porque eu me sentia cansada, eu queria dormir, mas eu não conseguia. E nesse período eu também fiquei mais impulsiva. Eu tive alguns episódios de compras fora, assim, do meu padrão. O meu marido viu o nosso cartão e ele percebeu que eu tinha comprado 15 livros para nossa filha. Eles eram baratos, mas eu nem tinha ligado muito, achei que ele estava exagerando, só tinha sido uma compra e os livros ainda estavam em promoção, então tudo era bem justificado na minha cabeça. Até que um dia eu estava assim, exausta, e aí nesse dia eu me rendi. Eu decidi pedir ajuda para o meu marido. Nesse período eu já tinha estudado muito sobre insônia, eu fazia toda a parte de higiene do sono, usava todos os suplementos. E como ele também é médico, né, ele era a única pessoa que realmente eu aceitaria ajuda. Eu não queria ir no psiquiatra para poder assistir ajuda, era impossível para mim. Confessei para ele que eu nunca havia pensado em tirar a minha vida, mas que nesse período eu consegui experimentar um pouco da angústia que uma pessoa sente quando ela tá assim em desespero, e ficar sem dormir realmente traz esse desespero para a pessoa. E eu perdi totalmente o meu controle. Envolveu um misto de orgulho, vaidade, de não aceitar que eu tinha um problema. Então nós achávamos que era o transtorno de ansiedade generalizada, que estava oscilando com o humor mais para baixo, já que eu acreditava que era porque eu não estava conseguindo dormir bem. Então, logo na mesma semana, o meu marido ele me passou a sertralina de dia e o Prisma à noite. Eu também marquei logo com a psicóloga e eu decidi toda semana com ela. Eu queria resolver logo tudo isso, né? E conseguir parar de tomar os remédios. Eu comecei tomando os remédios já pensando na hora que eu ia parar eles. E logo na primeira consulta com a psicóloga, contando toda a minha história, ela comentou sobre a possibilidade da bipolaridade. Mas que era muito cedo para se pensar, que ela também precisava de mais tempo para avaliar. Na época, eu até desconfiei, eu falei assim, nossa, bipolaridade nunca, não tinha muito sentido para mim naquele momento. E depois de um mês eu senti que a ansiedade ela tinha melhorado um pouco, mas eu ainda me sentia acelerada. E eu achei que a irritação até aumentou também. E aí eu aumentei a dose da sertralina, mas a insônia ainda persistia, não melhorava a insônia. E foi quando nós trocamos o Prisma pelo Donarém para eu tomar à noite, para ver qual seria a outra medicação para eu usar nesse período. E aí foi quando tudo mudou. Eu tomei o Donarém e no dia seguinte eu não conseguia ficar parada. E por coincidência, nesse dia à tarde eu tinha consulta com a minha psicóloga. Então, durante a nossa conversa, eu já fui contando, né, da semana, de como meu marido tinha ficado chateado, porque eu tinha comprado 4 garrafas Paco, aquelas coloridas e tudo, com cordinha, base, em um intervalo de um mês. Mas eu falei pra ela que eu tinha comprado porque estavam na promoção. E aí, mais uma vez, né, justificando a minha compra. E eu comentei também que eu tava um pouco mais agitada naquele dia, né, e aí, quando eu fui contando toda a história, eu falei que eu havia trocado a medicação, foi quando ela falou pra mim, Lorena, isso é a bipolaridade. Eu me lembro que eu fiquei sem reação na hora, mas ao mesmo tempo tudo começou a fazer mais sentido. O excesso de compra nos últimos meses, o excesso de exercício físico, tudo pra mim era em excesso na minha vida. A impulsividade, a irritabilidade, a impaciência. Aí eu liguei pro meu marido e viu que realmente fazia muito sentido, principalmente porque eu tive piora dos meus sintomas com o uso do Donarém. E nesse período eu me lembro que eu passei assim umas 3 horas seguidas no YouTube vendo vídeos sobre bipolaridade. Fazia cada vez mais sentido para tudo aquilo que eu estava vivendo.
parecia um filme que passava pela minha cabeça e que era realmente real, que foi uma mistura de sentimentos. Eu estava feliz porque eu tinha encontrado a causa, mas ao mesmo tempo eu estava com medo, porque eu não sabia nada sobre bipolaridade. Eu só me lembrava de casos dos pacientes que eram internados em clínica psiquiátrica e eu também não me encaixava naquele perfil naquele momento. E eu finalmente teria que me render e ir para o psiquiatra. Eu marquei logo com uma médica que era especialista, referência em bipolaridade aqui no Brasil. Mas como ia acabar demorando e eu queria logo resolver também, eu marquei com uma psiquiatra na minha cidade. E eu comecei a ler sobre os tratamentos, eu vi que tinham muitas medicações que se poderia usar, mas cada vez que eu olhava os vídeos eu ficava com mais medo, porque eu só via os efeitos colaterais. Era como se eu tivesse que escolher a medicação menos pior, para poder eu me sentir bem. E aí eu pensei, meu Deus, é agora. Mas eu não tinha outro jeito, era a minha única alternativa, eu já tinha feito de tudo e não melhorava. E enquanto eu procurava sobre a bipolaridade, eu descobri um curso também da doutora Mariana, que era o Dominando o TAB. Comprei o curso, comecei a assistir e eu já queria chegar logo na psiquiatra com todas as minhas opções, né? Já sabendo quais seriam as melhores opções. E aí eu pesquisei bastante e tentei dar início ao tratamento com o lítio, enquanto eu aguardava a consulta com a psiquiatra. Eu iniciei meu tratamento com o lítio, eu fiquei usando ainda o Rivotril à noite para conseguir dormir melhor. Na semana seguinte, eu me consultei com a psiquiatra, que no início ela até demorou, na verdade, para acreditar na minha história, porque ela me achava muito funcional para ter o transtorno bipolar. Mas a minha psicóloga ela acabou me ajudando muito, porque ela acabou fornecendo alguns dados para ela entender toda a minha história e tudo. E aí nesse dia ela me passou a quetiapina junto com o lítio para tentar ajudar no meu sono. Com a quetiapina eu me lembro assim que eu dormi muito bem, renovada, com energia, o que eu não sentia há muitos meses. E eu fiquei quase 3 meses ajustando a dose do lítio até alcançar a litemia, que era adequada para mim, né, para essa fase do meu tratamento. E nessa fase eu já estava acompanhando com a psiquiatra, né, que era a referência em bipolaridade. Mas eu comecei a perceber que eu estava engordando. Eu fiquei arrasada, porque eu estava fazendo tudo certo. E provavelmente eu já tinha ganhado 8 quilos por causa dos efeitos colaterais da quetiapina, que ela pode ter sobre o metabolismo. E ao mesmo tempo, eu estava um pouco desanimada, tudo que eu fazia não tinha muito sentido. Eu sentia que eu tinha entrado num estado de sobrevivência, eu não vivia mais. E aí nesse momento eu sentia frustração, dificuldade em aceitar, e aí eu vi o meu diagnóstico como uma sentença. E eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? A minha litemia ela estava boa, eu estava conseguindo dormir, eu não tinha motivos para estar me sentindo assim, eu estava fazendo todo o tratamento certo. E quando eu experimentei esse sentimento, eu relembrei que logo no início, eu pensei que com o tratamento eu ia me sentir melhor e todos os meus problemas iam resolver, mas agora era como se o tratamento estivesse tirando a minha vida. Então, naquele momento, eu só pensava que a bipolaridade ela não tinha cura. Eu vou ficar me sentindo assim o resto da vida. Eu não tinha força de vontade. E aí eu comecei a entender, nesse momento, o que realmente os meus pacientes sentiam. Antes eu conhecia do que eles me falavam. E agora eu conseguia viver, sentir tudo isso. E dessa vez eu fui parada, mas fui parada assim de vez. Eu não tinha mais ânimo. Tinha que ter um propósito por trás de tudo isso, mas eu não sabia qual era. E estava muito difícil lidar com essa situação. Então eu conversei com a minha psiquiatra, falei com ela que eu queria parar a quetiapina, já estava conseguindo dormir bem, o lítio já estava fazendo um bom efeito comigo. E aí foi difícil, mas eu consegui tirar ela. E nesse período eu conheci a medicina funcional integrativa. Eu comecei a ler sobre alguns suplementos que ajudavam na bipolaridade, o impacto no intestino. E eu comecei a notar algumas estratégias simples. E eu notei muita melhora. Eu comecei a perder peso, a minha disposição aumentou, comecei a me sentir melhor. E aí um dia, eu fazendo o exame de ultrassom de uma paciente que também tinha bipolaridade, e essa minha paciente, ela enfrentava também alguns desafios iguais aos meus, né, com as medicações, com o tratamento. E eu me lembro que nesse dia, acendeu como uma luz na minha vida. E eu percebi que eu tinha me transformado de uma médica, que era impaciente, que não gostava de conversar com os pacientes, para uma médica que agora aconselhava e ainda orientava os pacientes. E isso foi uma sensação assim muito boa naquele momento. Eu descobri o real sentido de ter compaixão e empatia pelo meu próximo.
E eu acabei descobrindo o meu propósito em meio a tudo isso, toda essa dor. Através da minha dor, eu poderia ajudar a dor do meu próximo. E agora eu entendi o que os meus pacientes sentiam. Eu vivi na pele e vi que eu podia também ajudar eles. Então, nesse dia eu falei para o meu marido que eu ia estudar mais sobre saúde mental. E eu queria ajudar aquelas pessoas. Essas eram as pessoas que eu ia ajudar. E eu decidi que eu ia fazer uma transição de carreira, só que eu não sabia como ainda, né? Mas Deus, em sua perfeita obra, mostrou pra gente como ia ser. Em 2024, meu marido se inscreveu na pós-graduação de Medicina Funcional Integrativa, nos ajudou muito a entender sobre esse novo universo da medicina, e alguns meses depois abriram as inscrições para pós-graduação em Saúde Mental Funcional Integrativa, e dessa vez fui eu que me inscrevi. E depois de um tempo, eu já estava conversando com outra paciente e ela comentou comigo que ela tinha um filho que estava dentro do espectro do autismo e que ela tinha feito um exame que tinha ajudado muito ele, né? E eu fiquei bem curiosa, porque eu já tinha estudado que a base genética do autismo, TDAH e bipolaridade é a mesma. Então eu pensei, se ajudou o filho dela, pode ser que me ajude também, né, na parte da bipolaridade. E ela me disse que era o exame de metabolômica. E a metabolômica foi assim como uma luz pra mim naquele momento. E aí eu decidi fazer o exame. Hoje eu posso falar pra vocês que foi assim um divisor de águas pra minha saúde como um todo. Depois dos exames, das suplementações específicas, eu finalmente consegui encontrar um equilíbrio na minha saúde. Hoje eu consigo usar apenas um comprimido do carbolítio junto com as minhas suplementações, né, individualizadas. Então, pessoal, eu sei que eu ainda não estou curada. Eu sei que a bipolaridade a gente consegue entrar em remissão. Eu tenho os meus desafios. Eu tenho noites boas, noites não tão boas, as minhas oscilações de humor. Tenho hoje as minhas aflições, mas hoje eu também tenho aprendido a ter um bom ânimo. Então, como médica, eu entendo que não existe uma saúde perfeita. E como ser humano eu vivencio isso. Eu aprendi que equilíbrio não significa ausência de dificuldades, mas seguir mesmo em meio ao caos. E hoje, graças a Deus, eu consigo viver e não apenas sobreviver. Tem um versículo que ele se tornou muito real na minha vida, que é 2 Coríntios 1,4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. E foi exatamente isso que eu vivi. Através da história de uma paciente, eu encontrei o meu propósito, a minha missão. E através do acolhimento, da escuta de outra paciente, eu fui ajudada. Então, hoje eu entendo que essa troca faz parte da missão que Deus me deu, que é ser luz e também ser instrumento de consolo, orientação e esperança na vida do meu próximo. E isso é suficiente. Eu tenho aprendido a estar contente com tudo aquilo que Ele tem me dado. Se eu tenho a bipolaridade, essa é a minha missão, conviver com ela e ajudar as pessoas. Então essa foi um pouquinho da minha história com o diagnóstico do transtorno bipolar. No próximo vídeo eu vou compartilhar como foi descobrir o autismo e TDAH. Se esse conteúdo fez sentido para você ou você veja que possa ajudar alguém, não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Assim nós podemos levar esperança para quem também está precisando.